Pronto, agora vocês estão me ouvindo? Agora melhorou, né? Parou de dar eco, não parou? Tava dando um eco terrível. Amém. Boa noite. Sejam todas muito bem-vindas, psicanalistas, cristãos de sucesso, à nossa terceira aula do módulo 3. E essa é a nossa última aula do ano, é a última aula, né, desse semestre e desse módulo 12. Animadas? Quem é que acha que passou rápido? Tô junta, também tô junta com você, Léo. Gente, esse dia tinha começado, já estamos aí, né? Lembrando que eu quero dar alguns avisos rápidos antes da gente iniciar a nossa última aula. No próximo ano, nós teremos os módulos bônus, tá bom? Que é a prática, né? É como você se posicionar como uma psicanalista, como você começar a vender o seu primeiro pacote de terapia, como você começar, né, a atrair pessoas interessadas. E aí a gente vai ter esse módulo bônus, tá bom, para vocês. Como vocês podem criar uma estratégia para poder se posicionar como uma psicanalista cristã de sucesso. Então eu vou estar avisando vocês certinho os dias e os horários do, né? Os dias e os horários certinho do módulo bônus, tá bom? Porque a partir de janeiro, a segunda semana, a partir do dia 12 de janeiro, a gente começa a aula do módulo um. Então, quem entrou lá, quem entrou em agosto, em setembro, em outubro, em novembro, quem entrou em fevereiro ou em março, né, ou abril, e não conseguiu assistir o módulo um ao vivo, vai ter a oportunidade. Quem não conseguiu assistir o módulo 2 ao vivo vai ter a oportunidade de estar assistindo, ok? Então, nós teremos, então, começa as aulas elas começam dia 12 de janeiro, tá bom? Combinado? E aí, a partir de fevereiro, a gente vai começar uma especialização em psicanálise infantil para crianças e adolescentes e a psicanálise luto versus luto, né? Perda versus suicídio, tá bom? Então, no primeiro semestre vai ser a psicanálise infantil e o segundo semestre a psicanálise e terapia do luto, tá bom? Depois eu vou compartilhar com vocês certinho. E aí as minhas alunas estão convidadas a participar. Então vamos lá, meninas? Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o contrato, né? Terapêutica ética, os prazos de atendimento e como funciona isso. E eu gostaria que vocês colocassem qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tenham aqui no chat. Outro ponto também de observação, né? Janeiro também a gente vai ter as supervisões, nós vamos ter os atendimentos. Então, vocês, psicanalistas, vocês ainda têm muita coisa pela frente, tá? Então, vocês ainda têm os atendimentos, têm as supervisões, né? Nós vamos ter aulas só da supervisão de caso. Então, vocês podem ficar tranquila que ainda tem muita coisa para a gente trabalhar. A teoria que termina agora, né, que é a do módulo 12. Mas nós ainda temos alguns encontros, viu? Em 2026, tá bom? E aí é isso. E a plataforma, é, quem conseguiu fazer as provas, é importante que vocês façam as provas, né? Os meninos já estão subindo a prova do módulo 9 e a do módulo 10. A Lúcia também já está ativando as pessoas, né? Vinculando os atendimentos com a psicanalista. Então, ela já está fazendo esse vínculo, tá bom? Então, quem tem a pessoa que vai atender, nós já estamos vinculando, né, esses atendimentos. Então, tem coisas ainda para acontecer, mas olha, pegue esses dias de férias, tire para estar com a família, tire para você estar descansando, porque é importante, né?
E aí, quando a gente voltar, vamos voltar com gás total. Se você conseguir tirar um dia na semana para poder colocar em dias, ótimo, né? Mas é importante também descansar, é importante também recarregar a bateria, né? A Márcia levantou a mão. Márcia, pode falar, fica à vontade. Boa noite a todas. Ô, Carla, eu Boa queria noite. tirar a sua dúvida, né? Porque eu tô com duas fazendo atendimento, né? Sim. Então, como a gente vai entrar em recesso agora essas 2 semanas, eu acho que seria também interessante acessar o atendimento. Desculpa, Márcia, cortou seu áudio, não conseguia ouvir. Eu ouvi só você falando assim, ó. Eu estou fazendo 2 atendimentos, seria importante, aí cortou. Então, porque, como é que Agora, diz? Como eu preciso como é que se, do seu acompanhamento, né, Carla? E a gente vai sair de recesso, então é melhor suspender esses atendimentos, né? então, nós ainda essa semana eu vou atender vocês. Se vocês precisarem de encontro, o seu relatório já está pronto, viu? Tanto da Nilza quanto da Liz, das Ah, duas. Lia, uhum. Lia, né? Lília, isso, Lília. Lília, isso, tá pronto já, só tem que ser gerado em PDF para poder estar te enviando. Se você, não sei se a Lúcia te falou, que ela já Ela vinculou. falou, ela falou, só que eu estava em atendimento. Aí quando eu saí de um, já entrei em outro, eu não tive condições de dar a resposta a ela. Eu só vou conseguir agora responder ela amanhã. Perfeito, então já está vinculado para aqui, para você anexar os relatórios lá. Mas de qualquer forma, os relatórios vão ser enviados para você, eles já estão prontos, mas você pode até concluir o atendimento com ela, mas não comece nenhum. Igual, por exemplo, esse que você tem que atender uma aluna, eu aconselho você a começar em janeiro. Eu não tenho ninguém ainda, você não me direcionou ninguém ainda para eu atender. Como você estava com duas, eu esperei você terminar essas duas, né? Porque senão ia ser Ah, muita coisa para você. É muito uhum. atendimento e para supervisão também ia ficar muita coisa. Já fica Então, o que você vai fazer? Deixa essa, que é da aluna, para janeiro. a Nilce, ela saiu do Agora hospital que você semana está fazendo o passada. atendimento, você já concluiu as cinco sessões das Não, duas? eu ia terminar. Então, como eu falei com você, né, semana passada, eu ia terminar a Lília, né? Aí eu pedi ela para aguardar, né? Porque eu ainda ia passar os relatórios para você me dar uma orientação sobre o acompanhamento dela, né? Se ela quer passar para minha mentora, né? Aí a gente O adiou para essa acompanhamento do relatório dela já está pronto. pronto. Prontinho. Aí Eu só eu tenho que vou, te encaminhar. eu vou fazer o último atendimento Tá com ela, que travando, vai né, ser menina? essa. Tá travando muito. Tá travando, Carla. Tá travando muito. Deixa eu ver se eu mudo a plataforma aqui. Tá travando e tá com O eco. dispositivo. Deixa eu mudar o dispositivo. Márcia, me ouve? Sim, Melhorou, não melhorou? melhorou. Pronto, ótimo. Deixa eu te falar, o relatório da Lília já está pronto para você finalizar com ela o último atendimento. Ele só tem que ser enviado para você. Vou fazer uma força para ver se eu consigo te enviar hoje ainda. Ele só tem que ser gerado Certo. em PDF, que aí você pode marcar ainda essa semana o atendimento dela, que vai ser o quinto, não é? Isso vai ser o último. E Nilce, ela Perfeito. saiu do hospital semana passada. Aí eu vou fazer com ela ainda o segundo atendimento. Ah, Ela entendi, estava tá. internada, né? Sim. Então, pronto. E ok. Aí o outro que é da aluna, da psicanalista, vai fazer em janeiro, combinado? Combinado. Em janeiro você Certinho. faz. Aí dá para você fazer em janeiro, porque são. Deixa eu ver aqui. Não vai dar para terminar em janeiro, né? Porque janeiro, só se você pegar a segunda semana, não dá. Você vai começar em janeiro e termina em fevereiro. Meninas, às vezes eu deixo até abrir esse espaço para vocês. Lógico que no nosso caso, como nós temos, vocês vão fazer atendimento inicialmente para alunas ou pessoas, né, que foram indicadas ou que vocês mesmos trouxeram, não vai ter a necessidade de fazer 2 atendimentos por semana. Mas já aconteceu comigo de eu realizar 2 atendimentos por semana. Por exemplo, quando uma pessoa acabou de perder alguém,
quando ela está vivendo um luto, uma perda, uma separação, tá? Que também tem o mesmo sentimento, né? Tem as mesmas emoções de um luto mesmo, uma separação. A dor é de um luto. E então, Não, assim, não. às vezes a gente pode gerar 2 atendimentos por semana, né? Não sei se vocês já viram, né, os escritos de Freud, que ele atendia uma vez por dia. Tinha paciente que Freud atendia 2 vezes por dia. Já pensou nós fazendo isso? Mas, assim, os atendimentos de Freud não eram baratos, né? Apesar que dizem que para a época era, porque ele não era considerado uma pessoa rica, né? Dos padrões da época, né? Os atendimentos dele não eram. Então, pensa. Então, só pontuando, o correto é um atendimento por semana, né? Então, quando você vai pegar 5 sessões, né, um pacote de 5, você sabe que você vai, é um mês. Primeiro atendimento, né, que é a anamnese, e é isso aí, ok? Mais alguém gostaria de falar alguma coisa para a gente poder seguir? Vai um mês e uma semana, né, Carla? Exatamente, ficam 6 semanas. Ô, Carla. Tem mês que tem 5 semanas. Tem mês que só tem 4 semanas, ok? Se você fecha o pacote no mês, eu tenho alunas que fecham o pacote do mês. E aí, quando ela tem só 4 semanas, ótimo. Quando ela tem 5 semanas, ela atende 5. Bem que ela vai, não, mas aí eu tenho alunas que faz o ajuste. Aquele mês que teve 4 semanas, a pessoa geralmente fecha só os 4 atendimentos, né? É o pacote. Diga, Márcia, que você queria saber alguma coisa? Não, é que eu, na realidade, Carla, eu queria lhe parabenizar Diga. por você ser essa professora excelente na psicanálise, né? Porque eu vou dizer a você, eu comecei a ler um livro de Freud ontem, quase que eu endódio, porque eu não sei não, como é que você consegue trazer com tanta facilidade isso aí que a gente entende, e no livro eu não estou entendendo é nada. É uma loucura, é uma linguagem muito rebuscada, né? Muito teórica. Eu disse, meu Deus, eu tenho que ler aquilo com o dicionário do lado, porque eu não entendo é nada. É verdade, é É verdade. complicada a leitura, é muito Complicado. complicada. Para a gente estar começando Isso assim, esse ainda, né? passo, né? Que estou começando o estudo aqui. Começando não, né? Estou terminando e tudo, mas assim, é um assunto novo para mim, né? Então, ler os livros, algumas partes sim eu tive entendimento porque a gente já conversou aqui em aulas, né? Mas tem muita coisa que é complicado, viu? Mas assim, você tem uma proeza, né, de trazer isso com tanta leveza e dar um entendimento, né, que é fora do comum. Amém. Parabéns. Obrigada. Fico feliz ouvindo de você. Eu me fico, né, muito. Você me deixa muito, né? Como que eu posso falar a palavra, gente? Lisonjeada. Uhum. Amém? Amém. Travou, Carla. Hoje tá uma benção. Tá chovendo em Goiânia. Tá uma benção. Não, não vai, não. Então vamos lá. Antes da gente falar, né? Antes da gente começar, eu queria dar, né, os meus sentimentos para Léo. Não sei se vocês sabem, não sei se muitas pessoas entraram em contato com ela.
Voltei. Caiu. Me ouvem, meninas? Então, eu gostaria aqui, né, nesse momento de perda, né, que a Léo teve semana passada, pedir para Deus consolar, né, você, Léo, porque é só Deus nesse momento, porque não existe palavra que eu possa falar, não existe palavras aqui que eu possa dizer que venha consolar você nesse momento. Então, é Deus mesmo. E que Deus possa, né, a cada dia fortalecer você, consolar toda a sua família, tá bom? Não é o tempo, mas é um dia após o outro, né? Eu falo que o luto, né, ele é como a gente perder um membro do corpo. Pensa você perder o seu braço. Você vai sobreviver? Vai. A gente sobrevive sem um braço, né? Mas sem uma mão, sem um dedo, mas ele vai marcar para sempre, né? E é como você vai se adaptar sem aquele membro. É aprender a se adaptar, aprender a, né, você continuar vivendo e que Deus possa consolar você, tá bom? Isso é uma guerreira, viu? De estar aqui assistindo a nossa aula. Então vamos lá, meninas? Então hoje eu separei um material para nós, bem bacana, para a gente poder finalizar, né? Esse, essa parte. Então hoje nós vamos falar de um tema que separa as profissionais de sucesso e as profissionais que não têm sucesso. Né? E aí eu quero que você que está aqui, ou que você que está aqui agora assistindo a nossa aula, ou aquela que vai entrar para assistir depois, eu nem falei quem está aqui conosco hoje, gente. A Márcia Cristina, a Rosane, a Sol, a Isabel e a Márcia, porque a Sol tem 3 lugares. Sol, Sol, Sol. Não é Sol? Amém, Sol. Pode ficar tranquila. Então vamos lá. Então eu quero falar sobre aquelas psicanalistas que têm sucesso e as que não têm Gente, sucesso. Diga, Sol. 3 lugares é demais, hein? Bom demais. É só dois. É só 2? Ah, bom. É para poder garantir, né, que não vai ter problema. É, porque se cair um. Se cair um, a outra tá aqui, né? Ok. Vamos lá, meninas. Então, hoje o nosso tema da aula é contratos terapêuticos, né? Eu quero te falar uma verdade, né, com muito amor, com muito carinho. O contrato terapêutico, ele é uma proteção. E quando eu falo contrato, meninas, ele pode ser feito de papel? Pode, mas ele também serve como um contrato verbal. O contrato, ele pode ser verbal entre duas partes, ele pode ser escrito via mensagem. O contrato é a combinação, é o acordo que você faz com a outra parte. É o acordo que você faz com a pessoa que você vai atender, que você acabou de vender. Um pacote de terapia, um pacote de análise, um pacote de mentoria, um pacote de mentoterapia. Mas eu tenho eu tenho já uma ficha certinha que eu vou encaminhar para vocês poderem usar, tá? Para poder dar mais segurança para vocês. Então, o contrato ele é uma proteção, não apenas para o analista, no caso a psicanalista, mas também para a paciente, correto? Porque o contrato é o que sustenta o processo, né? Porque de quantidade, de valor, de período, né? Acontece que muitas vezes a gente vai renovando aquele contrato, ele vai sendo renovado, 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 principalmente quando a gente está atendendo na terapia, né? Que no caso são as análises. Nas terapias, eles vão sendo renovados, renovados. Então, você pode colocar uma cláusulazinha lá embaixo, né? Que esse contrato será renovado automaticamente para que você não precisa fazer outro sempre, né? E eu até quero começar aqui a nossa aula de hoje com um versículo, né, que é muito importante. Seja tudo feito com decência e ordem, né? Com decência e ordem.
Então, combinar os dias, combinar os horários, combinar o valor, combinar o período, combinar a quantidade. Acontece imprevisto? Sim. Pode acontecer? Pode. Tanto da sua parte quanto da parte da paciente. Porém, a gente precisa tentar manter, né, o mínimo de organização, de planejamento, né, de compromisso, de responsabilidade com o outro. Né? Por quê? Porque o outro, ele espera isso de você. E a terapia já começa no agendamento, né? Na hora que você está agendando, na hora que você está marcando, o valor, tudo que você está cobrando da pessoa, o período, tudo isso aí, essa combinação, ela é o contrato terapêutico. Então, vamos falar um pouquinho desse contrato terapêutico na prática, né? Então, esse contrato, ele é o acordo claro entre duas pessoas adultas. O que que significa isso, Carla? Que se você for atender uma criança, um adolescente, um jovem de menos de 18 anos, você vai fazer um contrato, o acordo que você vai fazer é com os pais, né, daquele jovem. Você não vai fazer diretamente com ele, né? Você precisa fazer diretamente com. Já aconteceu comigo uma vez, de uma pessoa entrar em contato comigo, olha só que interessante isso, que era uma jovem, adolescente, queria marcar uma terapia comigo. Só que ela não queria avisar a mãe dela. Eu falei, não, mas eu preciso falar com sua mãe. Ela, não, mas eu que quero, eu que quero agendar. Eu que preciso, eu que tô querendo. Então eu não, eu marquei, aí né, me posicionei, falei que eu precisava falar com a mãe, que tinha que ser com a mãe. E aí ela não voltou, não. Ela não voltou para fazer terapia, não entendi. Ela não quis mandar o contato da mãe dela para mim, não. Mas dizendo ela que tinha menos de 18 anos, né? Uma jovem. Aí trouxe todo um contexto de abuso e tudo, né? No WhatsApp e tal. Mas falou que ela era de menor. Mas eu falei que eu precisava falar com a mãe, precisava agendar. A mãe precisava ser responsável por ela. Mas ela não queria. É interessante isso, né? Assim, é, eu sei que talvez, por exemplo, a pessoa pode querer, Carla, eu quero. Ela está buscando ajuda. Eu tentei, eu conversei com ela, eu tentei de várias formas, sabe? Mas eu não posso atender uma pessoa assim, né, que não tenha o respaldo dos pais. Então, isso aí tem que ter muito cuidado, né? Continuando. Então, o contrato terapêutico, ele é acordo entre as duas pessoas, né? E precisa ser realizado com muito cuidado. E é onde você vai, a partir dele, né? É ele que vai trazer para você a ética, é ele que vai trazer para você, né, os limites, do que pode, do que não pode, é ele que vai definir com você as regras. É importante. Então, ele define com clareza o que é o atendimento e o que não é. Vamos lá? Já fala um pouquinho sobre o que é atendimento e o que não é, o tempo, a frequência, o valor, quais são as regras de agenda. Você vai falar no contrato os sigilos, os limites, como que será, né? Se vai ser presencial, se vai ser online, né? E aí, vamos lá. Eu estou seguindo aqui uma sequência que eu fiz, depois eu encaminho para vocês. Quando a gente começa, né, a definir claramente com o nosso paciente algumas diretrizes de como vai ser, isso aí já dá como que a gente é uma pré-análise. Quando a gente já começa a definir com ele algumas, né, as diretrizes de atendimento, se você pode reparar que pode surgir a partir dali algumas resistências. E aí você, como psicanalista, já precisa começar a fazer a leitura dela, sabe? Às vezes de tempo, de horário, de quantidade, sabe? De valores. Pode ter resistência de preço, de quantidade, se é online, se é, né, aonde que é, por região. E você tem que já ficar, ó, atenta para fazer toda essa leitura, né? Cada vez mais você vai se aperfeiçoar, né, nessa leitura, correto? Ok? Então, por que que o contrato é parte do processo de cura? Né? Como eu estou te falando.
Por quê? Porque muitas pacientes que chegam até você, elas chegam como? Ansiedade, impulsividade, com urgência, com dificuldades de respeitar limites, elas têm medo do abandono, elas têm a necessidade de controlar, elas têm expectativas muito grandes, tem algumas que têm zero expectativas, outras querem a cura rápida. Então, quando você coloca alguns limites e define para ela alguns limites dentro de uma reunião que você vai de alinhamento, dentro de uma reunião, né, onde você pode fazer o mapeamento, dentro de uma reunião de anamnese que você faz, ali, dentro dessa reunião, dentro desse atendimento, que vai, pode ser já gerado o contrato com essa pessoa, você já está ali fazendo o quê? Um combinado com ela. E esse combinado, ele serve já como um contrato, né? Um contrato verbal. Esse contrato verbal ele pode ser transferido por um WhatsApp, né? Você pode mandar para elas informações de como que vai ser, quando vai ser, o horário que vai ser, o valor que vai acontecer, quantas sessões será. Olha quanta coisa. Olha quanta coisa que às vezes a gente nem para pensar, né? Em um processo psicanalítico, a clínica psicanalítica que você já vai criando e construindo. Então, dentro de uma reunião, então, quando você coloca os limites claros junto com ela numa reunião, você já está trabalhando o processo de cura, né? Ela já está começando a entender, porque ela vai vir para uma sessão e aí você vai fazer a leitura dela, talvez ela seja uma pessoa que precisa de limites. É uma pessoa que precisa, né, de... E aí você vai refletir sobre os conflitos em que ela está vivendo, as angústias que ela está sofrendo, né? E aí, quando você já coloca regras, algumas normas, alguns limites bem definidos e pré-definidos, isso já é parte do processo. Por que que é parte do processo? Vocês sabiam, nós já falamos sobre isso lá em módulos anteriores, na hora que a gente está estudando, né, as estruturas o desenvolvimento psicossexual, que são as 5 fases. Dentro da terceira fase, que é a fase fálica, que é onde, né, começa a construir ali aonde tem um complexo de Édipo, é onde começa a gerar o superego. Aonde que está o conflito ali? Falta de limites. Muitas vezes uma educação com falta de limites, com falta de regras, né? É aonde que gera o prejuízo. E o problema ali pode ocasionar exatamente nisso. Então, quando ela vem para uma análise e que você, para ela, tem pessoas que não vai fazer diferença, porque ela já está acostumada, ela já entende. Tem pessoas que vai fazer muita, muita diferença quando você começa a colocar esses limites, ok? Então, você já entende. Então, vamos lá. Então, o processo. Ele é como uma casa. Vamos lá. Se a casa ela não tem paredes, teto e porta, ela não é o quê? Acolhedora, ela é vulnerável. Então, o contrato é esse, é o teto do atendimento que sustenta o setting e que dá previsibilidade e previsibilidade reduz a ansiedade. Vocês entenderam o que que eu quis dizer com isso? Vamos voltar aqui rapidinho? Dentro de um processo psicanalítico, você precisa construir uma casa, porque casa significa acolhimento, segurança. E ela precisa entender que dentro, né, do seu atendimento, ela vai encontrar isso: segurança, previsibilidade, para que não gere ansiedade. Porque quando você coloca limites, e limites claros, e quando a gente põe limites, a gente está falando de horário, de quantidade, uma vez por mês, 2 vezes por mês, uma vez por semana, a cada 15 dias, né? A quantidade de atendimento, tudo isso gera um ambiente seguro para essa paciente. Porque essa paciente ela vai saber que tal dia, tal hora, né, ela tá ali o atendimento com você, né? Então ela vai gerando, ela vai
criando segurança em você. Como eu disse, é como uma casa, perfeito? Então você precisa ser essa pessoa segura. É você que vai, talvez, levar para essa paciente a segurança que ela está precisando. Então, quando você agendar, como eu já falei, acontece imprevisto? Sim, pode acontecer. Você vai, talvez, precisa remarcar? Talvez você precisa remarcar. Pode acontecer alguns atrasos? Pode acontecer alguns atrasos. Inclusive, isso é análise de estudo, viu? Quando a gente faz análise de estudo também dentro do set analítico. Mas quando você mantém o comprometimento, o compromisso, a responsabilidade do dia, do horário, aquele dia é daquela pessoa, aquele horário é daquela pessoa, e é sempre constante, né? Ela vai gerando em você segurança. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E segurança nessa segurança de agendamento, gera o quê? A previsibilidade. Então, ela já prevê que tal dia, tal hora, ela tem a terapia com você. E essa previsibilidade reduz a ansiedade, principalmente se ela for uma paciente que estiver em um quadro ansioso. Se você atende uma paciente em que ela traz para você um quadro ansioso, você tem que ter muito cuidado de não gerar nela os gatilhos da ansiedade. Porque às vezes você pode gerar gatilhos de ansiedade nessa pessoa. Se ela for uma pessoa que tiver com crises, se for uma pessoa que estiver buscando ajuda, porque ela está vivendo pânico, crise de ansiedade, cuidado, porque você pode gerar gatilhos nessa pessoa. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, o que não é contrato, né? O que o contrato psicanalítico do setting terapêutico não é. Eu quero que você grave bastante, né, isso bem, né, fixar isso aí na sua mente. Não é ameaça, você não deve ameaçar a pessoa. Por exemplo, se você não aparecer tal hora, eu vou cancelar o seu atendimento e você vai perder a sua sessão, né? E eu sei que às vezes você fala assim, Carla, mas eu marquei, mas eu agendei, mas eu reservei, não pus outra pessoa no lugar. Ó, a gente precisa ser maleável. A gente está tratando com uma vida de uma pessoa que está doente. E às vezes ela não aparece, às vezes ela cancela, às vezes isso é resistência. Isso é processo de terapia, você está fazendo trabalho com ela. E eu já atendi muitas pessoas que eu sabia que ela não estava vindo para a sessão porque era a resistência dela. Por quê? Porque na sessão anterior a gente trabalhou algo que ela precisava na sessão seguinte me trazer, ou reflexões, ou alguma dinâmica que foi feita, algum desafio, algo. E aí aí aconteceu imprevisto. Foi previsto, aconteceu imprevisto. Aí parece até que é meio que tipo, é coisa. Então nós temos que ser maleáveis. É lógico que a gente pede, né? Se você puder, por favor, cancele com 24 horas de antecedência, cancela com 12 horas, né? Tal, para que eu consiga colocar. Você pode colocar tudo isso no seu contrato, caso você queira fazer um contrato que gere confiança para você e para outra pessoa, né? Mas a gente precisa ser maleável. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se você perceber que ela está fazendo aquilo porque ela é uma pessoa que não é responsável, acontece. Eu já peguei pessoas, tipo, acontece, eu sei quando a pessoa ela cancela porque eu sinto que é uma resistência e eu vou confirmar isso depois num próximo atendimento. E eu sei quando a pessoa cancela comigo que é por causa de uma outra coisa, tipo assim, ela não deu importância. Tipo, marca depois de novo. Ah, não deu hoje. Nossa, esqueci. E eu acho interessante isso quando a pessoa fala para mim que esqueceu, né? Eu acho isso incrível. Por quê? Porque não é só eu que marco. Eu não marco mais terapia, eu não marco mais sessão. Dificilmente eu marcar uma sessão com alguém. Eu mando o link e a pessoa agenda. Então, se ela esqueceu, eu já pá, falta de comprometimento, meu ou da pessoa. Porque ela agendou, então ela tem que saber que ela tem um atendimento tal dia, tal hora.
Às vezes eu mando um dia antes, às vezes eu mando no dia. Ela, quando a agenda, põe o e-mail, no e-mail, ela recebe confirmação no e-mail dela. Eu nem precisaria mandar para o WhatsApp, porque ela recebe no e-mail dela a confirmação, porque ela pôs o e-mail dela, certo? Mas o que acontece? Às vezes a pessoa, por algum, né, descuido, não sei muita coisa, não usei a minha agenda, esqueci de anotar, e tá tudo certo, gente. Acontece, isso é tranquilo, né? Mas vocês, é onde eu quero te falar. A gente precisa ser maleável com a pessoa. Por quê? Porque pode ter acontecido um imprevisto, pode ter acontecido alguma coisa que fez com que ela esquecesse. E tá tudo certo. Mas tem pessoas que remarcam só por quê? Porque elas estão fugindo da sessão. Estão fugindo da sessão. E acontece muito de. Então não é punição, barreira, né? Você tem que ter cuidado para você não afastar a paciente, né? Então, o contrato, ele é o quê? Ele é um lugar seguro, ele é um lugar acolhedor, aonde tem ética, aonde tem proteção, aonde tem clareza, aonde tem sigilo, tá bom? E se a gente começa a fazer muitas exigências para o outro, deixa eu te falar, vou tá mal conseguindo ir para uma terapia. Ele tá mal, ele tá assim, ó, por ele nem ia. Eu sei que você vai falar, meu Deus, mas é ele que quer ajuda. Eu sei que ele quer ajuda, mas ele quer e ao mesmo tempo ele não quer. Se você pudesse injetar nele a cura para ele não precisar de ir para terapia, ele ia querer a injeção. Tem um remedinho aí para mim tomar, para passar esse negócio? Por que que tanta gente recorre a remédios? Porque às vezes acha que o remédio vai curar. Vai curar o quê, Carlos? Vai curar a depressão, vai curar a ansiedade, vai curar a crise do pânico, vai criar. Não cura. Remédio não cura. Remédio só, ele só trata o sintoma que gerou. O sintoma. Uma crise de pânico. Uma pessoa que está com dificuldade com insônia. Uma pessoa que está com depressão. É uma doença. Precisa de remédio? Precisa de remédio. Ansiedade precisa de remédio, dependendo do grau, precisa, mas o remédio não vai tratar, apenas vai amenizar o sintoma que ela está tendo. Então, eu fiz aqui 10 pilares do contrato, o checklist da profissional de sucesso, da psicanalista de sucesso, né? Bora lá. Agora eu vou te ensinar os 10 pilares. Eu quero que você imagine isso como uma estrutura de uma casa, né? A estrutura de uma casa da sua clínica psicanalítica. Né? E eu tô no nível assim, sabe? De contar para você uma coisa, eu tô no nível assim, quando uma paciente cancela comigo, eu falei, obrigada, senhor. Não vou mentir, não. Meu Deus, é porque o senhor tava querendo que eu, né? E assim, porque às vezes, gente, às vezes a gente tem que dar graças a Deus, até para, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Não fique com raiva da sua paciente. Não fique chateada com a sua paciente. Não fique indignada com ela. Ai, cara, ela não teve comprometimento, ela não teve eu volto a reforçar. Se você percebe que tem uma pessoa, né, que está sendo irresponsável, aí já entra em outra esfera, né? Aí a falta de responsabilidade, a falta de comprometimento, aí eu sou a primeira a falar para você, né? Chega para ela e fala, né, que aquele horário está reservado e não pode, tal, tal, tal. E você pode conversar com ela e ser firme com ela. Ser firme com amor, sem exigências, sem, né, você ser dura, ríspida e rígida com aquela pessoa que precisa de amor, atenção e acolhimento seu. Lembre sempre disso. Você está tratando com uma pessoa doente da alma. Você está curando a alma dessa pessoa. A alma dela não, ela está doente. Se você tratar ela com rispidez, ela vai embora. Ai, cara, mas eu preciso colocar limite, porque senão tá. Você pode ser firme com amor. Não é assim que a gente é com nossos filhos? Quando a gente alcança a maturidade, né?
A gente fala com firmeza, mas em amor. A gente pode corrigir uma falha com amor. Fechou? Então vamos lá. Agora eu vou te ensinar aqui. O primeiro pilar, Carla, o primeiro pilar é a identificação. E o que que é identificação, Carla? A identificação é o nome, o telefone, dados pessoais, é o contato dessa pessoa. Então, o pilar, vamos imaginar aqui, ó, pilar, e a gente está construindo uma casa, que é a sua clínica psicanalítica, fechou? Então, qual é o nome dessa sua paciente, o contato dela, os dados pessoais, para que você possa se organizar. Então, todas as minhas alunas que vêm da formação de mentoria, elas já sabem que a gente faz isso quando? No mapeamento. Então, no mapeamento tem o nome, o telefone, idade, cidade, casada, solteira, tem filhos. Então, você mapeia dentro da anamnese da mesma forma. Vamos para o segundo pilar? O segundo pilar é qual é o objetivo do processo? Qual que é a demanda inicial? O que ela busca? E o que está combinando como direção desse trabalho seu? Né? Qual que é a busca dessa sua paciente? Qual que é, né, a demanda dela? Ela traz uma demanda, e qual demanda é essa? Então você vai, quando que você vai descobrir isso, Carla? Numa reunião, pelo um contato no WhatsApp. É, você está buscando terapia, por quê? Hoje você está aqui comigo, por que que você está buscando terapia? Porque eu estou passando por um divórcio, porque eu estou tendo um conflito, porque eu estou, né? Por quê? Então você vai perguntar para essa pessoa. Ela precisa falar para você. Você não vai adivinhar. Não vamos trabalhar com a adivinhação. Vamos trabalhar com a fala dessa pessoa. Ela verbaliza para você o que ela quer, qual é a necessidade dela. E aí a gente vai para o terceiro pilar, né? Que é a frequência. Então você vai definir com ela num contrato verbal, de papel, vai ser 2 vezes por semana, uma vez por semana, vai ser semanal, quinzenal, mensal. Por quê? Porque a frequência já começa o tratamento. O tratamento já começa ali. Como eu falei anteriormente, né? Quando você já define com ela, colocando as regras claras, você já está começando a trabalhar com ela, com essa pessoa. Então vamos para o próximo pilar, que é o quarto, é a duração. Então, essa duração precisa ter de 50 minutos, no máximo uma hora. No máximo uma hora. 50 minutos. Então, você precisa falar para essa paciente o tempo dela. Então, a sessão, senão essa sessão nunca vai acabar. Senão você vai fazer igual eu, né? Já fui para uma mentoria já que a sessão ficou 2 horas. Se deixar, vai 3, né? Mas terapia eu não sou, eu sou firme. Você sabia que eu sou firme em terapia? Meu Deus, eu sou, graças a Deus, eu sou firme com terapia. Só se a pessoa estiver passando por um conflito muito grande, eu preciso falar com ela, e ela está sofrendo e alguma coisa já aconteceu. Eu estava com uma terapia com uma pessoa, já fiquei numa terapia com 2 horas com uma pessoa. E ela só chorando, só falando, porque era uma dor, né, insuportável. Entendeu? Então, assim, mas ó, 50 minutos. E aí vamos aprender, né? Vamos aprender de quando você estiver faltando 5 minutinhos, você falar para a pessoa, então, eu já gostaria de já deixar, né, confirmada a sua terapia para a próxima. Na hora que ela finalizar, você fala. Então, Leontina, que bom, eu gostaria de já deixar com você confirmada a nossa próxima sessão, tá bom? Quantas vezes vocês já ouviram falar isso vocês? Né? Então, pra gente, a gente já corta, a pessoa já sente, não precisa falar assim, ó, então vamos encerrar nossa sessão, né? Tá bom, já está encerrado, não. Então, vamos já marcar a nossa próxima sessão? Aí você já define o dia, o horário, se ela já tiver agendado com você, ótimo. Então, vamos lá. O quinto pilar, valor e a forma de pagamento. Vença essa dificuldade de cobrar. Vença essa dificuldade de você colocar preço no seu
conhecimento e no seu tempo. Você ser uma amiga é uma coisa, você ser uma, né, como fala, né? Você ser uma pastora, você discipular é uma coisa, você ser uma amiga é outra, e você ser uma terapeuta, uma psicanalista é outra, tá? Ponha preço. E lógico, se você, numa conversa, num café, você não consegue trabalhar o que você precisa trabalhar numa sessão de terapia, de psicanálise, você não consegue. Por quê? Porque ali não é o lugar, ali não é, né, o momento, ali tem muitas coisas passando, muitas coisas acontecendo. Então, não vá para um cafezinho com uma amiga achando que ali você vai poder fazer uma análise com ela. A não ser que você fica num cantinho só vocês duas ali e que naquele lugar você tenha um lugar seguro, acolhedor, em que não tenha passando pessoas que possa, por algum, né, momento, ela achar que essa pessoa vai estar ouvindo, a pessoa ela não consegue se abrir. Quando você vai para um café com alguém, achando que vai ajudar essa pessoa, não, vou fazer uma análise com ela. Não funciona, porque ela não encontra um lugar seguro. Aquele lugar para ela não é um lugar seguro, né? Mas eu já conversei com tanta gente que já desabafou, né? Só se você encontrar com uma pessoa que ela não tem restrição nenhuma e ela pode desabafar. Mas mesmo assim, não é o lugar adequado, viu? Então, fale para ela o valor, combine com a pessoa, e aí eu já vou pontuar. Amiga, não atenda amiga. Não faça terapia com amiga. Ai, Carla, mas eu tenho tanta gente que quer fazer terapia comigo. Manda para uma outra psicanalista, indica outra psicanalista, manda para o NAM. Por quê? Porque você já conhece a vida dessa pessoa, ela vai te tratar como uma amiga, ela não vai te reconhecer como uma psicanalista, ela não vai te enxergar como tal. Não que ela não te respeite, não é sobre isso. É porque vocês são amigas, ela é confidente, ela conta, ela sabe já da sua história, ela, né, você já conhece a história dela. As intervenções que você vai fazer, né, o manejo que você vai fazer, ele não vai ser é, tão produtivo. Não atenda, aconselhe a sua irmã, aconselhe a sua amiga, dentro das ferramentas que você já conhece, mas vai começar um processo terapêutico, vai começar, né, uma análise. Não atenda parente, não atenda amigas próximas, porque não funciona. Combinado? Então, o valor tem que ser transparente, não tem que ter vergonha, tem que ser profissional. Eu estou trabalhando agora, estou começando a atender como psicanalista. O valor da minha sessão é R$ 50, é R$ 100, é R$ 70, é R$ 150, é R$ 120. Põe preço no, né? É a sua prima, eu não posso atender, mas eu posso te indicar uma outra, mas ela depois vai te indicar uma outra, vai te indicar uma outra, indicar outra, uma outra. Vamos para o pilar 6, a política de remarcação e faltas, né? Aqui você salva a sua agenda. Então, o que que você precisa fazer? Peça para ela, né, te avisar com 24 horas de antecedência para remarcar, né? Coloca isso, essa observação. Para quê, Carla? Para que você não perca o horário. Mas dificilmente você vai encaixar uma outra pessoa em 24 horas. Dificilmente. Às vezes, quando acontece comigo de uma pessoa desmarcar, eu entro em contato com um aluno e falo: olha, surgiu, eu posso amanhã, tal hora, você pode? Ah, nós tínhamos marcado tal dia, mas você pode tal dia? E eu consigo, às vezes, remarcar, desmarcar, porque, né, remarcar porque houve, desmarcou algo. E às vezes dá certo, às vezes não dá. Quando não der, fica chorando, não. Fala, Deus, ó, o senhor sabe todas as coisas. Ela precisou remarcar, que o senhor possa me dar mais pacientes na próxima semana, que eu possa ter para cobrir isso. Amém? Fique preocupado, não. Às vezes a gente fica chateado com, né? Mas a pessoa remarcou. Vai orando para Deus, fala assim: Deus, eu não quero esse tipo de pessoa que fica remarcando, que não tem comprometimento, que não tem compromisso. Mas se você mostrar comprometimento com essa pessoa, ela vai mostrar com você também. Ela vai mostrar. Amém?
Pontualidade, né? Atrasou a sessão, fala para a pessoa que você vai atrasar 5 minutinhos, 10 minutinhos, avisa para ela, manda uma mensagem, né? É importante, às vezes você está no atendimento, não deu para você. Já aconteceu comigo, vou falar, que eu estou no atendimento, eu não consegui encerrar, porque a pessoa, eu não podia deixar ela sozinha. Eu não conseguia deixar, eu não podia deixar ela pelo que ela estava sofrendo. E eu precisei mandar mensagem para a pessoa que eu ia atender em seguida e falei. Falei, olha, eu não marquei que você, agendei a sua mentoria, a sua terapia, mas infelizmente hoje eu não vou conseguir, porque surgiu, estou atendendo e eu não consigo finalizar o atendimento. E outra coisa, coloque um horário entre uma sessão e outra. Eu sempre coloco meia hora. Todas as minhas sessões têm meia hora. Às vezes, quando eu passo 10, 15 minutinhos, é porque ele está dentro da minha meia hora. Todas. Qualquer uma de vocês que for agendar uma sessão comigo, você vai agendar, ele vai travar 30 minutos para a próxima pessoa que vier agendar. A próxima pessoa que vier agendar, ela agenda já com os 30 minutos sobrando de anterior. Por exemplo, se a Léo marca uma sessão comigo às 8 horas da manhã, o meu sistema, ele trava das 8 às 8h30, não, das 8 às 9 é a sessão dela, e trava 30 minutos. Então, ele trava até 9h30. A próxima pessoa que for agendar, ela só vai conseguir agendar a partir das 9h30. Aí que ela consegue. E falando nisso, vai ter uma aula de agenda online para vocês. Quem aqui quer fazer agenda online, quer usar agenda online, quer ter agenda online para poder mandar para seus pacientes? Quem aqui já usa agenda online? Agenda online eu já ensinei vocês, né? Algumas alunas. Tem alguma aluna aqui que faz uso da agenda online? Ninguém faz uso da agenda online? Então, nós temos que fazer aula, né? Janeiro agora é a aula de agenda online. Tem que fazer aula de agenda online. Ó, vocês só vão agendar a terapia, a análise das alunas, da supervisão na agenda online, combinado? É outro nível, gente. É usar a agenda online para agendar. Janeiro eu vou fazer uma aula de agenda online, combinado? Perfeito. Então, pontualidade. Então, é importante ter a pontualidade, né? Então, você marcou, manda mensagem para a pessoa, bom dia, naquele horário, né? E aí, às vezes, acontece da pessoa, você falar bom dia, e aí você fica esperando 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Qual que é o correto? Aí a pessoa, ela, nossa, Carla, eu esqueci, eu tava aqui, me interti rápido. Nossa, eu fui ali lavar um copo e eu me interti, Carla. E acontece, gente, é um monte. Nossa, Carla, eu tava aqui atenta que você já ia me chamar. De repente, eu fui só ali e aí eu perdi 10, 15, 20 minutos. Você tem que, por exemplo, se a terapia estava marcada das 14 às 15 e de repente atrasou 15, 20 minutos, se você tiver um atendimento depois logo, você tem que avisar para a pessoa. Eu, Carla, já fiz isso muito. Se uma pessoa atrasa, e se eu atraso para atender essa pessoa, eu já aviso ela. Para você não ficar prejudicada no seu atendimento, vamos remarcar a sessão, porque senão eu vou ter que terminar em tal horas. Por quê? Porque eu vou ter logo em seguida um outro atendimento. Então, por exemplo, porque senão o atendimento da outra pessoa atrasa, da outra atrasa, da outra atrasa. Você está entendendo? E aí, se a pessoa conseguir, eu tenho um manejo de 30 minutos. Quando acontece, eu vou ensinar vocês a criar um manejo também de 30 minutos, tá bom? Que é o tempo que você cria, que é tipo um tempo, né, para ti, é aquele tempo de você ir ao banheiro, de você pegar uma água, de se levantar. Mas quando você está com a agenda cheia, que vocês todas estarão logo logo, você não consegue, não, vai de um para o outro, pá, 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 pá. Por isso que às vezes dá para me fazer esse atendimento quando dá uma atrasada, porque eu uso esses 30 minutos, né? Mas o certo é, aí você vai até
marcou às 14, e a pessoa começou, te respondeu às 14h15. Tenho que terminar às 15. Se você tiver atendimento logo seguida, e todas nós precisamos ter, né, um espaço, não faça sem espaço. Por muito tempo aí, ó, algum tempo atrás, eu fazia sem espaço. Eu chegava a atender 8 pessoas num dia. 8 pessoas num dia, assim, ó, uma atrás da outra. E aí eu fui diminuindo, fui diminuindo, fui diminuindo, né? E aí eu fui colocando o limite do tempo. Então, por exemplo, hoje, em média, eu consigo atender, né? Eu coloquei na minha agenda 2 de manhã, 2 de tarde, 3 de tarde. 2 de manhã, 2 de tarde. É a média que eu atendo. Porque hoje dificilmente eu atendo de noite. Dificilmente eu atendo de noite. O meu último horário é às 19 horas. Então, eu vou ensinar vocês a criar né, esse tempo para vocês, tá bom? Pontualidade, se a sessão atrasou, você tem que falar se ela atrasou, você tem que falar para ela que você vai remarcar ou você vai terminar às 15 horas e ela vai perder os 10 minutos ou os 15 minutos em que infelizmente ela, né, que ela não pôde estar. Agora, se o seu atraso for seu, você tem que compensar a pessoa, né? Lógico. Sigilo e limite do sigilo, né? A paciente precisa entender o que é confidencialidade, né? Você sabe o que é confidencialidade? Então, você não pode, de espécie alguma, expor a sua paciente para ninguém. Nós vamos trazer aqui os casos das supervisões, mas eu não vou trazer nome de nenhuma paciente. Todas as pacientes ficarão anônimas, né? Freud fazia muito isso. Tem pacientes de Freud que não têm o nome. Lógico, depois descobriram o nome das pacientes, né? E acabou que acabaram revelando. Mas quando ele fazia os estudos, né? Que ele publicava as teses dele, ele usava anônimo, os nomes eram anônimos, né? Não tinha o nome do paciente, tá bom? Então, pontualidade de tempo, atrasou a sessão, não se estica, porque o horário seguinte existe e a sua vida também existe, né? A não ser que você tenha condições de fazer o ajuste, tá? Sigilo, ok, é o pilar 8, limite do sigilo. Pilar 9, então falta só mais 2 pilares. Pilar 9 é comunicação fora da sessão. Isso é muito importante. Por quê? Porque se você começar a responder a sua paciente a todo tempo, a toda hora, fora das sessões, essa pessoa não vai definir limite. E isso faz parte do processo de cura, definir limite. Então, a não ser que seja algo urgente, eu deixo aberto. Se for algo urgente, estou à sua disposição. Por quê? Porque se você ficar respondendo sempre que essa pessoa te pergunta, sempre que essa pessoa te pergunta. Então, no começo, lógico, se você perceber a ansiedade dela, a crise que ela está vivendo, né, o estado em que ela se encontra, e se ela precisa de um acompanhamento mais de perto, ok, tá? Mas se você percebe que é porque ela é uma dependência, é porque ela quer ter o contato seu constante, é porque ela tem essa necessidade de estar te mandando mensagens e tudo, quem que põe limite? Você, tá? Você como profissional. Então você precisa colocar limites, porque senão ela vai te mandar mensagem no sábado, ela vai te mandar mensagem no domingo, ela vai te mandar mensagem na madrugada. E aí você precisa, como terapeuta, como psicanalista, até nisso você precisa colocar limite, porque faz parte do processo de cura. Se você pega uma pessoa em que essa pessoa tem a necessidade constante de ficar mandando mensagem, você pode saber que essa pessoa está com problema e ela precisa tratar isso dentro da terapia. Isso já é, ó, alerta, isso aí já é antena ligada para você. Ah, mas ela é enjoada demais. Nossa, mas ela é. Não, deixa eu te falar. Ela precisa de tratar. Isso tem que ir para análise. Isso tem que estar para análise. Por que que ela manda tanta mensagem? Por que que ela tem essa dependência? Por que que ela tem essa necessidade?
Por que que ela, certo? Ok? E o último, prazo. Então, por exemplo, lembrando, gente, né? A análise, ela é muito importante. A terapia, ela é muito importante, mas ela não pode ser algo que prenda a pessoa. A pessoa, ela precisa ter alta, inclusive, da análise. E alta, ela pode voltar a cada mês, uma vez por mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses, certo? Ela pode voltar porque é importante para que haja o desabafo, porque todos nós vamos resolver um problema, vai vir outro. Vai resolver uma angústia, vai vir outra. Vai resolver um desejo, vai vir outro. Nós somos seres humanos em constante, né, atualização. Nós estamos sempre nos atualizando, né? Então, a gente vai ter as nossas demandas, nossa, é o tempo todo. Uma demanda de angústia, de pressão, né? Mas você não pode prender essa pessoa, dar alta para ela. Se ela tá bem, ai, Carla, mas e se eu der alta? Já ouvi isso. Isso acontece. Vou falar nome assim. Tem profissionais que trabalham. Se eu der alta, como é que eu vou pagar minhas contas? Se eu não ficar vendendo pacote para ela e fica prendendo aquela pessoa ali, prendendo a pessoa. Deixa eu te falar, Deus vai te dar outras, Deus vai te dar mais, Deus vai te indicar, certo? Não fique prendendo pessoas. Misericórdia. Eu falei para vocês que eu estava atendendo uma senhorinha, num processo de luto. Agora a gente já vai para 15 dias. Já falei para ela, acabou, nós já vamos começar quinzenal. Por quê? Porque esse faz parte do processo. Depois mensal. Igual ela falou, Carla, mas eu não quero deixar de fazer, não. Eu falei, não, mas você não vai deixar de fazer, não. Mas já chegou na hora de você já. Eu não tô aqui para poder te ficar te prendendo, né? A gente não tá aqui para poder fazer Sabe por quê? Deixa eu te contar. Isso é um aspecto de dependência. Gera dependência no terapeuta. A dependência do paciente para o terapeuta e do terapeuta para o paciente. Você cura uma dependência e ela gera outra dependência. Ela só mudou a dependência em quem ela está né, gerando dependência. E aí o profissional acha bom, né? Porque prendeu a pessoa ali para mais 10 pacotes, 5 pacotes, e aí vai, né? Enquanto ela estiver pagando, tá bom, né? E a importância do processo de curar essa pessoa e ver ela livre, você precisa ser uma profissional de ética que entenda isso. Amém? Nós temos que respeitar isso, não queira, né? Porque o outro não sabe se ele já tá bom, se ele já tá, sabe? E se ele já tá podendo espaçar as sessões. Você tem que, dentro da sessão, falar: não, você já tá melhor. Nossa, você já tá muito bem. Você já pode ir para uma sessão quinzenal. Você já pode ir para uma sessão mensal. Amém? Então, e outra coisa, agora a gente vai para o último tópico, né? O prazo e expectativa, como alinhar isso na ética. Eu falo muito, eu sei do processo de cura, eu sei da transformação, eu sei que Deus ele é aquele que pode se curar, que pode impactar. Eu sei que a sua escuta ativa, o seu cuidado, o seu amor, o seu carinho, sabe? Como você vai fazer o manejo dentro da clínica com essa pessoa, fazendo a leitura, né, dela, da fala dela, né, do comportamento, das atitudes, isso é extremamente importante. Mas deixa eu te falar, você tem que falar para a pessoa, seja sincera com ela. O processo, a cura, ela é um processo. A cura, ela não é do dia para a noite. A cura, mesmo que você hoje fique livre, né? Se sinta livre dessa angústia que você carregava, dessa pressão, a cura é um processo que vai levar um tempo. Não é imediato assim, né? Ela vai ainda processar isso, vai haver um processo. Combinado? Então, e aí quando eu já falei um pouquinho sobre a clínica e tudo, Carla. E como que a gente faz? Como que juridicamente eu posso atender uma pessoa juridicamente? Pode. A formação, não existe uma graduação, né? Ainda não existe. Eu creio que nunca existirá
porque não é essa a intenção da psicanálise, né? Mas deixa eu te explicar. Você pode, através de registro, abrir uma empresa no Simples como psicanalista e você pode se tornar uma profissional, sim, aonde você vai atender as pessoas, aonde você pode até emitir nota fiscal para essa pessoa e, se for o caso, fazer até encaminhamento para essa pessoa. Pode sim, né? Em atendimentos. Então, é uma profissão. É uma profissão, existe a profissão psicanalistas, combinado? Então, se você quer regularizar tudo bonitinho, tudo certinho, é só você abrir um Simples. Carla, eu sou obrigada. Tem muitas pessoas que atendem sem ter uma empresa, né? Sem manter uma empresa. A gente está abrindo já a associação certinho, o instituto também, a partir do ano que vem, a gente vai ter um instituto, né, de psicanálise brasileira, Instituto Brasileiro de Psicanálise Cristã. E aí, todas vocês vai ter a carteirinha do instituto, tudo bonitinho, para você estar atendendo. Mas profissionalmente, o correto é abrir um Simples, porque o KNAI da psicanalista, que também é o KNAI da psicóloga, ele é pelo Simples, ok? Mas você pode vender as suas terapias, tá? As suas sessões de terapia. E aí eu vou mandar depois o contrato bonitinho para vocês estarem ouvindo, estarem fazendo. Amém? Alguém aqui, eu quero ver vocês, né, vendendo pacotes de terapia, quero ver vocês vendendo sessões de terapia. O que eu posso dizer é que eu estou muito feliz por esse caminho, por essa jornada, por vocês terem chegado até aqui. Eu sei que para muitas ainda existe um passo ainda pela frente, né? Principalmente a partir do ano que vem, mas tem muitas que já estão concluindo, né? Essa primeira etapa da teoria, tá bom? Lembrando que a psicanálise é um tripé. Vocês só fizeram o primeiro. Falta mais dois, correto? Quais são os dois, Carla? O atendimento para que vocês tenham a supervisão e passar por análise. Aí fecha o tripé. Então, nós estamos encerrando uma primeira parte, né? Que é a teoria. Mas ano que vem nós ainda temos alguns encontros muito bons, que é onde nós iremos realmente estruturar a clínica, estruturar os processos, estruturar o seu posicionamento como psicanalista, onde você vai, como eu posso vender, a gente vai trabalhar com um módulo só de marketing. E, gente, assim, eu sou, graças a Deus, uma coisa assim que eu sei muitas de vocês, tem muitas pessoas novas aqui. Mas eu sou muito feliz por ter conseguido ajudar muitas alunas que vieram, né, para a mentoria, que eram psicanalistas, mas que não conseguiam vender pacote. Haviam se formado, mas não conseguiam vender o seu pacote de terapia, né? E graças a Deus são mulheres hoje que têm agenda lotada. Várias de vocês aqui são testemunha, né? A Leontina é testemunha, a Márcia Cristina é testemunha, e como tantas outras, né? Não tem tantas aqui que estão aqui comigo hoje, né, Léo? Talvez a Léo possa falar isso. Então, a gente tem alunas que agenda lotada, graças a Deus, que chegou, Carla, eu estou desistindo, não quero mais, né? Eu não dou conta, não sei, não consigo vender. E aí, de repente, hoje ela mudou, né? Ela fatura, eu recebi uma mensagem de uma aluna que faturou R$ 6.000 o mês passado. Então, isso para mim é muito gratificante. É muito gratificante, né? Então, vocês também vão conseguir. É só vocês, a partir do ano que vem, fazer o passo a passo que eu for definir com vocês. Vocês topam, vocês animam, seguir um passo a passo, né? Como se posicionar, como divulgar, como atrair para vender a seu pacote de terapia. Se você tiver comprometimento e seguir o passo que eu vou definir aqui certinho para vocês, vocês vão conseguir faturar. Logo, logo, quem aqui recebe um salário mínimo? Não sei.
Talvez você nem receba um salário mínimo, talvez você é dona de casa, talvez você é do lar, que bênção, isso é muito bom. Mas talvez hoje você está recebendo R$ 2.000. Deixa eu te falar, você consegue fazer R$ 2.000 por mês em terapia. Tô te falando que isso é possível. É possível. Muito mais que 2.000. Você acredita? Porque eu tenho vários alunos que já estão faturando mais de R$ 6.000 por mês. Nossa, é bom demais, né? Alguém tem dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Sintam-se à vontade. Eu nem acredito que eu terminei às 9h14. Amém? Alguém? Nenhuma dúvida? Deixa eu ver aqui. Parece que tinha perguntas aqui. A Márcia Cris... A Márcia Cristina tá falando que ela tem aqui a agenda lotada e cansada. Amém, amém, amém. A Márcia Barros, fala, Márcia. Se você quiser abrir o microfone, fique à vontade, tá? Para fazer uma pergunta, ou você quiser perguntar aqui mesmo também, pode ficar à vontade. Diga. Não? Vamos lá. Eu posso atender paciente minha para fazer análise? Então, você está falando na supervisão, indicar alguém, aí você tem que me passar os dados dela, eu vou colocar no sistema e aí você começa a atender ela. Você vai atender ela com 5 sessões. Você está falando de cobrar ou ser gratuito? Ô, Márcia, pode ser cobrado ou pode ser gratuito, tá bom? Então, aí você pode, eu vou fazer supervisão sua. Pode, você pode trazer uma paciente de fora. Uma paciente tem que ser de dentro, tá? E uma paciente pode ser de fora. Se vocês, eu já falei para vocês, né? No mínimo tem que ser duas. Eu consigo supervisionar até três, né? Se vocês tiverem mais que três, eu não consigo. Mas duas é obrigatório, combinado? 5 sessões para cada uma. Carla, terminei as 5 sessões, só que ela quer continuar vendo o pacote para ela de terapia, para ela continuar com você. Ó, que bênção. Você já pega uma paciente, já começa com uma paciente já dando início. Minha agenda está apertada. Como eu consigo essa paciente de dentro? Queria saber quanto vai terminar o curso. O curso hoje é a última aula, né? Da teoria. A partir do mês que vem, a gente começa os módulos que é os bônus, né? O curso só termina para você quando vocês terminarem as 12 provas, né? Mas terminar de fazer as análises e receber a análise. Aí a gente fecha o tripé. Então, precisa de fazer isso. Lembrando que a nossa formatura vai ser em agosto do ano que vem. Então, nós já estamos organizando, preparando o lugar onde você vai ir vestir a sua beca, vai ter filmagem, vai ser num lugar, num auditório bem bonito, onde você vai receber seu diploma. Vai ser algo bem, bem impactante. Eu espero que eu conto com a presença de todas vocês, tanto as psicanalistas quanto as mentoras, tá bom? Certo? Mas assim que vocês passarem por esse tripé, o curso finaliza, tá bom? O quê? Não entendi a pergunta. Faz a pergunta de novo para mim, Rosa. Qual que é a sua dúvida? Para a gente se formar psicanalista, precisa do tripé, não é? Ah, tá. Nós vamos ter uma formatura em Goiânia em agosto, tá bom? Então a gente já está organizando, já está olhando o local para a gente ter um momento muito especial para que vocês possam, né, realmente se formar ali, vestir a sua beca, ter um momento, né, de comemoração, um momento especial. Então nós teremos, tá bom?
e quem não for para Goiânia. Então, se a gente não tiver aquela pessoa que não conseguir vir para Goiânia, nós faremos uma formatura online, tá bom? Mas a gente espera que o máximo de mulheres consiga vir. Mas quem não vier, a gente vai fazer a formatura online, combinado? O mais importante dá para você, né, se formar é passar pelo tripé, que são os três, né, os três. Então, a gente tem que terminar de fazer as avaliações, você tem que começar a fazer a análise e tem que terminar de fazer sua supervisão. E aí a gente fecha e finaliza, combinado? Eu acredito que vocês finalizam, vocês conseguem finalizar até fevereiro. Até fevereiro vocês terminam de fazer as avaliações e terminam de fazer os atendimentos, combinado? Ok? Então é isso. Deixa eu fazer uma oração para vocês, para a gente poder estar encerrando. Para algumas meninas vai estar encerrando essa primeira etapa, né, da teoria. Para outras meninas estão apenas começando, como a Rosane, né? A Rosane, se eu não me engano, hoje é a primeira aula que ela assiste, né? A Rosane já está assistindo a primeira aula hoje. Então, janeiro, Rosane, você já vai assistir, começa em janeiro, o primeiro módulo, né? E aí a gente vai dando continuidade. Deixa eu orar por vocês. Senhor Jesus, eu quero nesse momento, Pai, agradecer por cada aluna. Agradecer porque o Senhor que nos capacitou, que nos sustentou para chegar até o dia de hoje. Pai, obrigada. Obrigada porque o Senhor não nos deixou desistir. O Senhor nos deu força, coragem, resistência, resiliência para continuar avançando, rompendo. Eu sei, Senhor, que não foi fácil, Pai. Eu sei que foram muitas batalhas, Senhor. Eu sei que muitas vezes, muitas até pensaram em desistir, acharam que não seriam capazes, Senhor. Mas o Senhor as fortaleceram, o Senhor as conduziu e elas conseguiram chegar até aqui. Obrigada, Pai. Obrigada porque a primeira etapa foi concluída, Senhor, que é a teoria. Agora falta apenas mais duas etapas, Senhor Jesus, que é a supervisão e são as análises, Senhor Jesus. E que o Senhor continue abençoando cada mulher, que o Senhor continue abençoando cada aluna, que o Senhor continue abençoando e capacitando cada uma. O Senhor conhece, Pai, o coração delas e sabe o que elas desejam, Pai. Que o desejo do coração delas é fazer a diferença, é impactar, é ser instrumento de cura, mas também se tornar uma profissional na área da saúde, uma profissional na área da mente, Senhor, uma profissional que realmente possa gerar cura das feridas emocionais, Senhor. Continue abençoando cada uma e que esse ano de 2025 a gente consiga finalizar ele, Pai, com gratidão, acreditando que o Senhor, Pai, está ao nosso lado todos os dias, Pai, caminhando conosco e não nos deixando vacilar. Continue nos abençoando, Pai. Abençoe cada aluna, abençoe a família de cada aluna, que cada aluna venha romper, Senhor Jesus, e que o ano de 2026 seja um ano diferente, onde elas se posicionarão como psicanalistas, Senhor, cristãs, e elas terão sucesso nos atendimentos e na transformação de cada pessoa que elas atenderem, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Meninas, eu vou dar uma salva de palmas para vocês, porque até que o Senhor as sustentou. Amém? Parabéns, um beijo do coração de todas vocês. Então, me chamem essa semana se vocês precisarem. Tá, farei mentoria ainda essa semana e aí a gente faz o recesso, tá bom? A partir de dia 19 é o meu último dia de atendimento. Então aproveitem, ó. Beijo a todas, fiquem com Deus. Amo cada uma de vocês. Gratidão pela confiança. E tamo aí juntas. Beijo, meninas. Fiquem com Deus. E até janeiro. Tchau.